Olá, meu nome é Lohane e eu vou apresentar o trabalho intitulado HPGS, Implementação do método HP Gaussiano para a tomada de decisão no cenário Big Data. Este trabalho foi desenvolvido por mim, Lohane Maria Pepe, Rafael Henrique Roque, Marcos dos Santos e Luiz Paulo Fávero. Quando reunimos dados e informações para selecionar alternativas que satisfaçam a solução de um dado problema, temos um problema de tomada de decisão, que pode envolver diversas áreas, riscos, fatores e incertezas. Quando a tomada de decisão está condicionada a múltiplos fatores, requisitos ou condições, temos um problema de tomada de decisão multicritério. Esse tipo de problema é composto por três componentes: as alternativas, que são as possibilidades passíveis de serem soluções, os critérios, que são os atributos, as características dessas alternativas, e o decisor, que é quem irá ponderar para escolher o conjunto de solução. Esse decisor pode ser um humano ou um método automatizado. Um dos métodos de tomada de decisão multicritério mais utilizados até hoje é o HP desenvolvido por Saad. Entretanto, esse método possui algumas deficiências, como necessidade da intervenção humana para ponderar os critérios sobre as alternativas e também uma limitação com relação à quantidade de critérios máxima que um problema pode ter. Sendo assim, Santos et al. Desenvolveu um método chamado HP Gaussiano, em que não há mais a necessidade da intervenção humana e o fator gaussiano faz a vez como o decisor na ponderação dos critérios. Esse fator é calculado com base no desvio padrão dividido pela média, e significa o impacto que um conjunto de critérios tem sobre cada alternativa. Uma vez que o HP gaussiano somente pode ser aplicado para datasets cujo volume de alternativas seja pequeno, o objetivo deste trabalho foi propor uma melhoria de forma que a implementação fosse escalável quando se queira e que fosse viável a sua utilização para uma gama maior de aplicações, envolvendo o contexto Big Data e um alto volume de dados, permitindo com isso a assimilação humana e uma decisão assertiva em cenários muito mais complexos. Falar em escalabilidade significa adicionar poder de processamento. Isso pode ser feito da forma vertical, em que é adicionado mais hardware potentes a uma única máquina, ou escalabilidade horizontal, em que há a união de máquinas que trabalham em conjunto. Com a implementação sequencial do algoritmo HP Gaussiano e desenvolvendo a implementação do HPGS deste trabalho, nós comparamos ambos os algoritmos utilizando métricas de avaliação de desempenho, submetendo eles a diversos datasets com tamanhos distintos e em ambientes de iguais infraestruturas. É importante ressaltar que esses dados eram simulações da escolha de smartphones com diversas características. Nós utilizamos a métrica SpeedUp para comparar o algoritmo sequencial com o algoritmo desenvolvido usando P-processadores e eficiência para descobrir qual era o aproveitamento de recursos em cada execução. Falando então sobre os resultados e discussões, o HPGS, como foi implementado, possui diversas vantagens sobre o trabalho correlato ao HP Gaussiano, sendo a escalabilidade, tolerância a falhas, o processamento em memória, mantendo o código simples e legível como correlato e usando os mesmos parâmetros de entrada e saída. Isso foi possível utilizando o framework PySpark e suas funções do pacote PySpark SQL, que possuem diversas funções matemáticas pré-calculadas que processavam de forma paralela. Comparando os algoritmos, nós obtivemos que o HP Gaussiano performa bem em até 15.000 alternativas. Entretanto, posteriormente resulta em erro de memória para datasets maiores. Já o HPGS não teve nenhuma limitação para nenhum dataset e apenas 16% do seu poder de processamento foi utilizado na execução de todos eles, no máximo. E o tempo de execução, utilizando todos os núcleos disponíveis nas máquinas, foi no máximo 3,2 vezes menor que o sequencial. Isso significa pouco mais que 1 minuto, que ainda é um tempo viável para muitas aplicações. Notamos também, com o HPGS, que foi possível processar datasets até 10 vezes maiores em um mesmo ambiente sem adição de novos recursos, e que, se necessário, essa adição seria apenas modificar a configuração inicial e não o algoritmo implementado. Em todas as comparações entre HPGS e HP Gaussiano, houveram consistência dos resultados, isto é, para entradas iguais, as saídas também foram iguais, comparando entre eles. Concluindo, notamos que o HPGS desse trabalho pode ser aplicado em uma gama maior de aplicações cujo volume de dados seja muito maior e que seja muito mais complexo a decisão humana, facilitando assim a tomada de decisão em cenários muito mais abrangentes que o HP Gaussiano correlato. Além disso, sua implementação é flexível, permitindo a adição de novos recursos sem muitas dificuldades, apenas mudando a configuração inicial. E, embora não performe tão bem para conjuntos pequenos, o seu tempo de execução ainda é razoável, em aproximadamente 1 minuto, com as condições ao qual foi submetido, e mantendo a simplicidade de implementação do trabalho correlato, sendo assim benéfico de uma forma geral e podendo ser utilizado na tomada de decisão multicritério.